Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o Corinthians estreia amanhã na temporada, primeiro jogo do ano, Corinthians em New York City pela Florida Cup, e o técnico Thiago Nunes jogará com duas equipes, uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo. A equipe do primeiro tempo deverá começar com Cássio no gol, Bruno Mendes, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton, Gabriel e Cantilho, Janderson, Luan e Davó e o Wagner Love no comando de ataque. Já a equipe do segundo tempo deverá ser a seguinte: Walter no gol, Fagner, Marlon, Pedro Henrique e Sid Clay, Richard e Camacho, Ramiro e Matheus Vital, e Gustavo e Mauro Bocelli, os dois formando a dupla de ataque. Então deu para perceber que o técnico Thiago Nunes deverá misturar as duas equipes, já que é começo de temporada, ele ainda não definiu a equipe titular do Corinthians, então por isso ele está misturando essas formações. Então boa sorte para o Corinthians, que estreará amanhã na Florida Cup. No dia de hoje, o meio-atacante Luan, que será um dos destaques do Corinthians amanhã, foi apresentado oficialmente. Ele recebeu a camisa 7 do Marcelinho Carioca. Foi bem simbólico realmente essa entrega de camisa, já que o Marcelinho Carioca é um dos maiores, se não o maior jogador da história do clube, e o Luan sempre foi um corintiano fanático. Muito legal essa homenagem que o Corinthians fez ao Marcelinho, e ainda mais entregando e apresentando o novo reforço do Timão para essa temporada. E o Rony, jogador do Atlético Paranaense, atacante, joga pelo lado esquerdo do campo, é a nova investida do Corinthians. O Corinthians está tentando a contratação desse jogador. A gente sabe que é muito difícil, porque o Atlético Paranaense é muito difícil de negociar, e a multa rescisória do jogador é algo em torno de 12 milhões de euros. No entanto, o Corinthians tem vontade de contratar o jogador e o Rony tem vontade de jogar no Corinthians. Então, vamos aguardar para ver se dá certo essa negociação, já que ele cairia como uma luva no Corinthians. O Rony, que foi um dos destaques do Atlético Paranaense nas conquistas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, ambas as conquistas que tiveram como técnico o Thiago Nunes, técnico do Corinthians. E há 20 anos o Corinthians conquistava o mundo pela primeira vez, logo no primeiro Campeonato Mundial de Clubes organizado pela FIFA. Os antes piraram, alguns colegas se vestiram de torcedores e tentam desvalorizar o torneio até hoje, mas o Corinthians foi campeão legítimo desse torneio, um formato bem bacana, com 2 grupos de 4, os campeões de cada grupo fizeram a final e a conquista do Corinthians foi muito merecida. O Corinthians, pouca gente se lembra, o Corinthians tinha disputado a final do Brasileirão em dezembro, no dia 22 de dezembro. A estreia do Corinthians, se não me engano, foi no dia 4 de janeiro, ou seja, o Corinthians teve menos de 2 semanas para se preparar para o torneio. O Corinthians acabou dando férias para alguns jogadores e depois eles tiveram 3, 4 dias para treinarem para a estreia do torneio. O Corinthians não estava bem fisicamente, o Marcelinho teve uma lesão antes da estreia do Corinthians, o Ricardinho na semifinal, aliás, no terceiro jogo da fase de grupos, ele teve uma lesão muscular, acabou jogando no sacrifício o primeiro tempo da final do Mundial. Fisicamente, o Corinthians estava muito inferior que as demais equipes. O Manchester United e o Real Madrid, que tinham 2 grandes times, estavam no meio da temporada, ou seja, fisicamente estavam bem melhores do que o Corinthians. E o Vasco tinha sido, embora o Vasco tivesse um timaço com Edmundo, Romário, Juninho Pernambucano, Felipe, Donizete, Pantera, Viola, o Vasco tinha sido eliminado nas quartas de final do Brasileirão, ou seja, no início de dezembro, o time do Vasco acabou sendo eliminado do Campeonato Nacional e, portanto, o Vasco teve um período de 1 mês para se preparar para o Mundial. O jogo foi lá no Maracanã e a fiel torcida acabou invadindo, entre 25 a 30 mil torcedores estiveram lá no Maracanã e fizeram uma festa cantando pela primeira vez Todo o Poderoso Timão. Foi muito legal essa conquista. O Corinthians disputou o torneio como representante do país sede, afinal de contas o Corinthians era bicampeão nacional. Muita gente tenta desvalorizar
esse torneio justamente pelo Corinthians não ter ganhado a Libertadores, mas ter disputado como representante do país sede. Só que todos os campeonatos mundiais organizados pela FIFA, o campeão nacional do país sede acaba disputando a competição, ou seja, se esse torneio fosse no Zimbábue, o campeão do Zimbábue participaria, se fosse no Japão, o campeão japonês participaria, se fosse na Etiópia, o campeão da Etiópia participaria, se fosse na Itália, o campeão italiano teria participado. Então, o Corinthians não foi convidado, o Corinthians teve uma presença legítima no torneio, teve muito mérito, o time era muito bom, tanto é que vários jogadores desse time acabaram sendo campeões da Copa do Mundo 2 anos depois. Dida, Vampeta, Ricardinho, Edilson e Luizão, tinha ainda o Marcelinho, um dos maiores, se não o maior jogador da história do Corinthians, teve o Rincon, 3 Copas do Mundo, teve ainda Fábio Luciano, Kleber, jogadores que fizeram história no Corinthians e em outros clubes também. E o Vasco, como eu já disse, era um timaço com Romário, Edmundo e companhia. Então o Corinthians tem que comemorar bastante esse torneio, lembrando que também um dos motivos de tentarem desvalorizar esse torneio é porque na ocasião a Globo não quis comprar os direitos de transmissão do torneio. Não porque ela não acreditava no torneio, mas sim porque a Globo transmitia as novelas. Aliás, ela passa as novelas até hoje no horário da noite, horário que os jogos aconteceram. Só que naquele tempo, as novelas da Globo davam 50, 60 pontos de audiência. Ao contrário de hoje, que é 30 e poucos pontos, já tá bom demais. E com isso a Globo, comercialmente falando, ela achou que transmitir os jogos, parar de transmitir a novela para transmitir os jogos, isso ia atrapalhar bastante o lado comercial. Só que a Globo, ela não esperava o sucesso do Mundial, que o Mundial foi um sucesso tremendo. Estádios cheios e audiência da Band a todo milhão. E a Globo, na última hora, tentou comprar os direitos da final, e ela não conseguiu, por conta disso, por ela não ter comprado desde o início, e com isso o Mundial de Clubes, a final, foi transmitida pela Band e pela Sport TV. A Globo acabou sendo devastada naquela noite. Terra Nostra, que era um enorme sucesso, acabou perdendo para a final do Mundial de Clubes, maior audiência da história da Band, Corinthians e Vasco, a final do Mundial de Clubes. E se você quiser saber mais detalhes da conquista do título mundial do Corinthians no ano 2000, acesse o portal Meu Timão. O portal Meu Timão fez uma cobertura maravilhosa da conquista do Corinthians. E o Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copinha. Ontem à noite bateu o Juventude por 3-1, com gols do Rafael, do Hugo Sandoval e do Richard. E agora o Corinthians pega amanhã a equipe do Mirassol. A partida começará às 21h45, com transmissão ao vivo do canal Sport TV. Agora, quem está comendo a bola nesse time do Corinthians é o Gabriel Pereira, nosso camisa 7. Então, fique de olho, torcedor corintiano, nesse menino Gabriel Pereira. Se o Corinthians souber aproveitá-lo, pode dar muitos frutos daqui para frente. E uma última notícia da Copinha é que o Palmeiras, como sempre, acabou sendo eliminado da Copinha. Perdeu para o Goiás por 1-0, o Goiás que é treinado pelo Augusto, lateral esquerdo reserva do Corinthians, na conquista do Mundial de Clubes do ano 2000. E daqui a pouco, às 20 horas, no ginásio poliesportivo Vladimir Marques, tem Corinthians e São José pelo NBB. O Corinthians ocupa a 8ª colocação, São José é o 14º. O Corinthians vem de uma sequência negativa depois de perder a final da Liga Sul-Americana e precisa vencer para acabar com a má fase. Então você, torcedor que mora perto do Parque São Jorge, vai lá, dá um pulinho e ajude o Corinthians a sair dessa má fase. Caso você não possa ir até o ginásio, a partida terá transmissão ao vivo da ESPN. Então, por hoje é só. Eu volto amanhã, logo depois da partida entre Corinthians e New York City. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve, Timão!